Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite na igreja, motivo de muito temor também e tremor, mas Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Deus vai falar conosco nesta noite. Convido a todos a abrir a Bíblia no tema dessa campanha, Ezequiel 47. Vamos ler de 1 a 5. Aleluia. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Aleluia. Louvado e engrandecido és o Senhor, ó Deus de Israel. Grande és o Senhor, ó Deus de poder e vitória. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus de poder. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Aleluia. Vamos ler? Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, de banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer um instante de oração. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor meu Deus, prontos, Senhor meu Pai, para ouvir, Senhor meu Deus, a Tua gloriosa palavra, Senhor. Oh, Deus de Israel, Deus de poder e maravilha, abençoa, Senhor meu Deus, cada vida aqui nesta hora, Senhor. Venha, Senhor meu Pai, trazer as atenções, Senhor Jesus, as mentes, Senhor meu Deus, os pensamentos para este culto, ó Deus de Israel. Venha, Jesus querido, venha, Deus de poder e vitória, abrir, Senhor meu Pai, os corações para receber essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus de Israel, fala, Jesus querido, conosco, ó Deus de poder e maravilha. Abençoa, Senhor meu Pai, cada vida aqui neste lugar, Senhor, com a vitória, ó Deus de poder, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Um pós-feriado assim, né? A gente está tudo cansado. Feriado no meio da semana, quebra a semana, deixa a semana meio morta, o final, e a gente fica meio cansado, mas Deus vai dar a vitória. Não deixe de glorificar a Deus, porque Ele está aqui neste lugar. E Ele quer falar conosco aqui nessa noite. Vamos glorificar esse Deus maravilhoso, irmãos. Tanto que esse Deus fez por nós durante o dia de hoje, tanto que Ele nos abençoou, né? Então vamos agradecer esse Deus a todo momento que Ele falar no seu coração, dá um brado de glória, porque Ele alegra disso. A única coisa que a gente pode fazer é agradecer e glorificar esse Deus glorioso. Amém? Queria já de antemão agradecer a Deus por essa gloriosa oportunidade. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo, é um Deus glorioso. Eu só tenho a agradecer Ele pela minha vida, pela minha família. Agradecer minha esposa, que acho que está lá na secretaria. Agradecer os meus filhos, Isaac e Manuela, uma bênção de Deus. Agradecer o meu pastor que está viajando.
Agradecer a minha pastora, que é uma mãezona. Quando ela pega a gente é igual mãe mesmo, né? Mas é uma benção. Agradecer o nosso copastor, Cleomar Poyer, missionária Sônia. Agradecer o nosso copastor Edson Favaron, diaconisa Terezinha, nosso copastor interino, presbítero Eduardo, a Thalita, família. Que Deus abençoe a todos, amém? Abençoe também todos os obreiros deste altar e a cada um que está aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é com muito temor e tremor que a gente sobe a este altar para poder trazer a palavra de Deus. É como se diz, né, igual o nosso pastor fala, é terrivelmente maravilhoso estar aqui. Não é fácil, mas Deus dá a vitória para as nossas vidas, para a minha vida. Eu sou um grãozinho de poeira, daquele de terra, assim, ó, que você vai na estrada de chão, aquele que você sopra, ele voa, assim. Eu sou um grãozinho de poeira na mão de um Deus tão grandão que é esse, né? Que nos abençoa e nos guarda, né? Então, eu não sou nada, irmãos. Eu não sou ninguém. Presta atenção na palavra, porque é a palavra que fala conosco. Não precisa prestar atenção nesse homem aqui, não. Amém? Essa palavra, acho que Deus já vem me revelando ela há muito tempo. Desde o primeiro dia que o pastor pregou aqui, o início dessa campanha, ele ainda estava aqui antes dele viajar, um dia antes dele viajar. E quando ele pregou o primeiro culto, eu não lembro nem mais ao certo assim, a palavra em si que ele pregou naquela noite, ao pé da letra, assim. Mas eu cheguei em casa e comecei a meditar na palavra, comecei a meditar nessa palavra aqui, né, no Ezequiel 47. E aí fiz tudo que eu tinha que fazer, fui dormir. Toda vez quando eu vou dormir, antes de fechar o olho ali, eu dou uma conversada em espírito com Deus, e Deus começou a falar, e começou a falar. E foi falando, e falando, e falando, e foi falando até eu vinha pegar no sono. E aí, nisso, eu já fui anotando e guardando, e eu já veio que ele tem na minha cabeça. Vai ser num dia de quinta-feira. Eu falei assim, acho que não vai ser oportunidade para mim, não. Até brinquei com o presbítero Clés, né, presbítero? Vai sobrar oportunidade, não. Mas Deus já tinha falado, e hoje estou aqui, né? Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Então, vindo a essa palavra, Judá, nessa época, estava passando um momento muito triste da história de Judá. Muito triste para o povo de Israel, onde esse povo estava sendo levado cativo para a Babilônia. E nesse tempo, Deus é tão misericordioso, tão glorioso, que ele, mesmo deixando a Judá passar por tudo que estava passando, ele sempre nomeou ali, determinou um profeta para estar junto. Então, a primeira leva que teve ali, Daniel foi junto, que foi os reis, foi as pessoas mais importantes ali, as pessoas mais cultas, o pessoal que era envolvido ali, os príncipes, né, de Judá, Daniel estava no meio. E nessa segunda leva, né, de cativos ali, que era mais escravos, mais trabalhadores, Ezequiel foi declarado ali como profeta do Senhor ali no meio do povo. E o povo que não foi, que ficou, que era o povo mais humilde, o povo mais doente, mais idoso, que ficou em Jerusalém, Deus é maravilhoso e foi lá e levantou Jeremias para estar ali com aquele povo. Então, Deus, onde tem o povo de Deus, Deus levanta profeta para poder anunciar a palavra de Deus apropriada para esse povo de acordo com o momento. Amém? Deus é maravilhoso. A todo momento Ele levanta profetas para poder falar com o seu povo, para poder exortar o seu povo, para poder trazer o seu povo para os caminhos do Senhor, para direcionar este povo para a bênção futura, para a glória futura, que é a vida eterna lá nos céus. Amém? E Ezequiel, o nome dele, Ezequiel, do grego, quer dizer Ezequiel, e do hebraico antigo, Yeheskel. E quer dizer, Deus fortalecerá, ou o fortalecido de Deus. E Deus usou Ezequiel de maneira gloriosa com este povo, trazendo uma palavra ali de fortalecimento, porque esse povo estava totalmente triste, totalmente descaído, tinha perdido suas casas, família, as suas famílias tinham sido divididas ou sido mortas.
E toda guerra é muito triste, né? A gente pode ver pela história que onde tem guerra é uma tristeza total. E o povo estava totalmente destruído ali naquela hora. E Deus levantou Ezequiel para fortalecer este povo com palavras. Palavras daquilo que estava por vir, mesmo que sejam palavras de justiça para esse povo, palavras para poder direcionar este povo, para poder receber a bênção futura. Mas Deus levantou Ezequiel para poder abençoar esse povo, para poder falar aquilo que eles precisavam fazer, aquilo que eles precisavam se consertar e aquilo que Deus iria fazer no futuro para com eles. Então Deus é glorioso, Deus cuida do seu povo a todo momento e Ele cuida de nós também. Glória a Deus, Deus cuida de nós, a todo momento Deus está cuidando de nós. Todo momento a gente está nessa casa aqui e Deus traz palavras para a gente poder melhorar, para a gente poder se alegrar. Os últimos cultos, se a gente perceber, foram palavras que Deus está nos trazendo para poder fazer aquilo que é correto diante dele. A gente pode ver que no último domingo, o presbítero Eduardo trouxe uma palavra, onde ele falava assim, quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem sou, é o tema da pregação dele. E muitas vezes, essa palavra que ele trouxe foi uma palavra para a gente poder ser uma pessoa, como se diz, certa diante do Senhor. E é uma palavra de exortação para a gente poder consertar e melhorar. Na terça-feira, a missionária Sônia também trouxe uma palavra para nós, falando sobre a fé, a chama que não pode apagar. Mais uma vez, Deus falou conosco de maneira gloriosa, onde a gente precisa tomar cuidado e precisa buscar ter a fé verdadeira. Precisa estar diante dos pés dele ali, para que ele venha nos fortalecer e venha nos abençoar com muita fé, venha gerar fé em nós. Amém? E hoje não é diferente, irmãos. Eu queria muito trazer uma palavra tranquila, queria muito trazer uma palavra mais branda, uma palavra de falar de vitória, alguma coisa assim, mas não é isso que Deus quer falar conosco. Deus, mais uma vez, Ele quer nos colocar nos caminhos dEle, para que Ele venha nos abençoar. Glória a Deus. Não tem como a gente conquistar as coisas do reino dos céus andando de forma errada. E se a gente for olhar esse livro de Ezequiel também, voltando aqui um pouco, ele é dividido em 3 partes. E essas 3 partes, elas se dividem da seguinte forma. Do capítulo 1 ao capítulo 24, ela traz ali mensagens, traz capítulos aí, né, que traz revelações daquilo que iria acontecer com o povo de Judá. E do capítulo 25 a 32, era sobre o julgamento das outras nações, aquelas nações que tinham oprimido ali Judá, que tinham destruído essa nação. E do 33 ao 48 são as revelações de restauração de Judá. E a palavra principal de Deus neste livro é santidade e justiça. Glória a Deus. Precisamos a todo momento, irmãos, buscar a santidade do Senhor. Ser santos. E se a gente for olhar por este capítulo 47, a gente aqui fala sobre um grande rio, e um grande rio mesmo. Se a gente for entrar assim no detalhe dessa palavra, a gente percebe que este homem pegou um cordel de medir e mediu 4.000 côvados no total. Esses 4.000 côvados dá algo em torno de 2,1 quilômetros para você percorrer um rio, para este rio poder te submergir. 2,1 quilômetros é daqui a mais ou menos lá chutando aqui, né, vamos dar uma estimada, é daqui lá no Brasil Park Shopping, mais ou menos. Mais ou menos. Então é muito longe. Muito longe. Se a gente pegar um carro aqui e descer, vai dar mais ou menos isso aí. Estou dando uma estimada, né? Não é certeiro. Não fiz esse teste para poder saber. Mas é uma caminhada muito longa. É uma caminhada muito longa que a gente tem que ter para poder mergulhar nesse rio por completo, por inteiro. E a gente precisa começar a nos preparar para essa caminhada, irmãos. É uma caminhada longa, é uma caminhada difícil, porque se a gente pensar, a água
quando a gente está na água, a gente está levinho. Mas na hora que a gente vai movimentar na água, é pesado. É muito pesado movimentar na água, porque tem a resistência da água. Aqui, quando a gente está andando, a única coisa que a gente tem é a resistência do vento. Mas a partir do momento que a gente entra em águas, a gente começa a ter a resistência da água. E a gente precisa preparar para poder entrar nesse rio. Não é de qualquer maneira que a gente entra nesse rio. Muito menos, irmãos, se a gente for pensar, hoje, muitas pessoas, muitos de nós, não largamos, não deixamos, não abandonamos 100% o mundo. Estamos pensando coisa do mundo. Estamos vivendo no mundo e o mundo está enchendo a nossa cabeça de lixo muito durante todo o dia. E a gente precisa fazer a asepsia da nossa mente, porque esse pecado que entra, esses pensamentos que entram na nossa mente, ela pesa o nosso corpo, aumenta a área do nosso corpo. E quanto maior a área, maior é o arrasto, mais difícil é se movimentar na água. E a gente precisa nos libertar de todas as coisas deste mundo. A gente precisa, mais do que nunca, uma coisa que a gente precisa já de imediato, é largar das práticas daquilo que não agrada a Deus. A gente precisa buscar isso em oração. Se a gente não tiver uma vida de oração, a gente nunca vai entrar neste rio. A gente pode até vir aqui no culto, aqui, ter um dia de avivamento aqui nessa igreja e a gente sentir um pouco da glória de Deus. Mas a gente não vai estar mergulhado. E muitas vezes a nossa mente nos engana. A gente acha que a gente está submergido nesse rio, mas na realidade a gente não está. E a gente precisa consertar. É hoje. É agora. A gente precisa tomar atitude agora. A gente não pode deixar para depois. Deus está nos chamando. As palavras das últimas semanas aqui praticamente foi tudo a respeito disso. Se a gente for olhar ao pé da letra, foi basicamente tudo a respeito disso. E isso, na mesma hora que eu fico alegre, porque eu vejo que tem um cuidado do Senhor conosco, na mesma hora eu fico com vergonha. Eu fico envergonhado de saber que Deus tem falado tanto conosco dessa forma, mas a igreja não aviva. A igreja não mergulha nessas águas. A igreja não tem um avivamento verdadeiro. Já era para a gente estar longe. Já era para ter sido, uma grande maioria aqui já ter sido enviado para missões, ou estar fazendo missões lá fora, porque quem está cheio do Espírito Santo, ele quer pregar para aqueles que precisam. Ele quer ali chegar no irmão que está ali e falar do amor de Cristo para ele, porque ele alcançou essa bênção maravilhosa e agora ele quer apresentar para esse irmão. E Spurgeon fala a respeito disso. Ele fala um pequeno texto onde o evangelho nada mais é do que um mendigo que encontrou pão anunciando para o outro onde ele encontrou. E quem está cheio do Espírito Santo quer anunciar esse Deus para todo mundo, para toda a família. E infelizmente, meus irmãos, a gente não tem feito isso. A gente podia ter feito muito mais. A gente podia estar muito mais distante, muito mais longe. Essa igreja era para estar muito mais cheia. Já não era para caber mais de tantas pessoas que a gente tinha conquistado para Deus. Tantas pessoas que a gente tinha lá buscado e Deus teria ido lá salvado. E a gente tem feito o quê? A gente malemar estamos orando. Infelizmente, irmãos. Infelizmente, mais ou menos a gente está orando. Tem dia de oração aqui na igreja, dia de sexta-feira, que vou falar a verdade para você, viu? Para vocês, vou falar a verdade. Dá 2, 3 pessoas no máximo, tem vezes que não dá ninguém. A igreja é para ficar aberta até meia-noite, ela fecha 10 horas. Ninguém quer orar. E aí a gente quer ser avivado. Como é que vai ser avivado, irmãos? Não tem como. Não tem como ser avivado sem orar. Não tem como ser avivado sem buscar. Precisamos buscar esse Deus de todo o nosso coração. A gente precisa, nessa noite, entender onde estão as nossas prioridades. Qual que é a nossa prioridade? É Deus? Verdadeiramente é Deus? Se verdadeiramente for Deus, vamos mudar as nossas atitudes. Eu falo isso não é para vocês não, irmãos. Eu falo isso para mim. Deus falou comigo primeiro e teve dia de eu pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, o tanto que eu tenho que melhorar. O tanto que eu tenho que melhorar. Muitas vezes, até antes mesmo de Deus dar essa palavra para mim, Deus usa o nosso irmão ali, presbítero Clésio.
A gente voltando à casa de recuperação, ele começa a contar as experiências de vida ali dele com Deus. E a gente pensa, meu Deus, tem que fazer muito mais ainda. Mas muitas vezes, irmãos, a gente é preguiçoso. Deus até nos acorda de madrugada, mas a gente vai, abre o olho assim, vira para o lado e dorme. Mas era para a gente ter levantado ali, ter orado no mínimo 1 hora. E hoje Deus quer falar conosco a respeito disso, irmãos. A gente precisa, o tema dessa noite é preparando para mergulhar no rio de Deus. Precisamos nos preparar. Amém? Então precisamos nos preparar para mergulhar neste rio. Este rio não aceita a gente mergulhar de qualquer jeito. A gente não consegue nem chegar nas águas profundas. O peso do pecado, o peso do nosso orgulho, o peso do nosso amor próprio, o peso do nosso egocentrismo, não deixa a gente chegar lá. A gente precisa nos libertar de tudo isso que nos afasta de Deus. Infelizmente, a gente precisa nos humilhar diante... Infelizmente não, é o caminho, né? Desculpa, mas a gente precisa mudar as nossas atitudes. A gente precisa nos humilhar nos pés do Senhor. A gente precisa mudar as nossas atitudes. Infelizmente, da forma que a gente está, a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai conseguir nada. A gente só vai ficar aqui na vontade, chupando o dedo. E isso dói. Mas a gente tem que ter uma atitude para poder mudar essa situação. Porque, infelizmente, irmãos, só se for pela misericórdia de Deus, mas da forma que muitos de nós estamos aqui, nem salvos nós somos. É hora da gente consertar, irmãos. É hora da gente mudar as nossas atitudes. A gente ouve muitas das palavras aí da igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3,15, a seguir. E Jesus fala, eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Precisamos, irmãos, largar de ser mornos. Ou a gente larga tudo e vai para o mundo e, como se diz, chuta o pau da barraca, ou vamos consertar. Não adianta a gente ser morno. Não adianta. Aqui nessa palavra mesmo, em Ezequiel 47, fala conosco aqui no versículo 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Irmãos, quem teve a oportunidade de ir num rio, sabe como é que é. Existem ali uns desníveis, próximo às margens do rio, onde quando o rio enche um pouco mais ali, o nível do rio, essas águas empoçam ali, viram charcos, viram lamaçais. Infelizmente, irmãos, tem muitos de nós que estamos achando que estamos avivados, que estamos cheios de Deus, mas na realidade a gente está ali naqueles charcos ali, e de vez em quando o nível do rio enche, e essas águas nos atingem, a gente acha que a gente está transbordando, mas na realidade a gente está revirando na lama. Irmãos, precisamos buscar esse Deus glorioso. Precisamos mais do que nunca dobrar os nossos joelhos e dedicar tempos de oração ali. Vamos ganhar tempo com Deus. Não é perder tempo, não. A oração nunca foi perda de tempo. A gente ganha tempo ali com Deus. Quando a gente sai dali, a gente acha que demorou muito tempo ali, mas na hora que a gente sai dali, a gente sai renovado. A nossa alma sai mais leve. A gente fica mais feliz. A gente precisa mergulhar no rio de Deus, e o caminho é a oração, o caminho é a santidade, o caminho é o jejum, o caminho, se a gente não sabe o caminho, vamos começar a ler, porque este é o caminho. Aqui tem todas as instruções que a gente precisa para poder mergulhar neste rio. A gente precisa viver essa palavra, não é só ler. Se a gente ficar lendo, quase todos os dias aqui, a gente tem palavras gloriosas aqui que falam conosco, mas a gente chega em casa e esquece, e deixa para lá e não vive, e não muda a atitude. Precisamos, meus irmãos, praticar essa palavra. É praticando essa palavra que a gente edifica a nossa casa na rocha. Que tudo que vier pode destruir tudo em volta, mas a nossa casa não será abalada. Palmas para Jesus.
Precisamos, irmãos, orar. Precisamos buscar a Deus mais do que nunca. E já de imediato precisamos esquecer as coisas deste mundo. Tem muitos de nós estamos pensando nas coisas deste mundo, nas contas que a gente tem para pagar, nas coisas que vão acontecer, nos problemas que a gente tem no trabalho, nos problemas que a gente tem em casa, no que a gente vai fazer final de semana. Esquece, vamos esquecer tudo. Vamos focar os nossos pensamentos, vamos mirar no alvo que é Jesus Cristo. Vamos buscar esse Jesus glorioso através da oração, irmãos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, precisamos largar as coisas deste mundo. A grande maioria das coisas deste mundo tem um pecado envolvido nele. O pecado nos afasta de Deus. O amor do Pai não está em quem peca. Não está no pecado, né? Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E Ele fala para nós, através das palavras, através da própria palavra de Deus aqui da Bíblia, que nós precisamos deixar o pecado. Porque um dia esse Deus maravilhoso, que hoje é o nosso advogado, é o que nos ajuda, é o que nos consola, é o que nos exorta, um dia Ele vai vir para buscar a sua igreja. E se a gente não estiver pronto, irmãos, nós vamos ficar. Infelizmente, nós vamos ficar. Porque vai chegar uma hora que esse Deus, que hoje é o nosso advogado, Ele vai ser o nosso juiz. Precisamos deixar dessa mornidão e buscar ser fervorosos em Deus. Precisamos buscar esse Deus. Mais uma vez eu falo, a oração é a chave para a nossa vitória. A oração é o caminho para deixar-nos preparados para este mergulho neste rio de Deus. É através da oração, é através do clamor, é através da misericórdia de Deus que Deus vai nos transformar e vai nos libertar e vai nos lavar de todo o pecado. Amém? Aí, em certos momentos, a gente está aqui pregando e o inimigo está pondo ideia furada na cabeça. Mas eu sou fervoroso, eu profetizo, eu falo em línguas, eu tenho visões, mas o Espírito Santo de Deus está aí. Sansão, se a gente ver a história de Sansão, está em Juízes 13 a 16. Sansão, ele era um nazireu de Deus, nazireu escolhido desde o ventre da mãe. E ele não podia tomar vinho, nada que viesse da videira ele não podia. Ele não podia comer coisas impuras, de animais mortos, coisas impuras, né? Tocar em cadáveres. Ele não podia adulterar, não podia prostituir, mas tudo isso ele fez. E ele sempre fortão, né? Sempre cheio de toda a força ali, achava que estava tudo certo. Mas um dia, Deus tirou a força dele. O Espírito Santo já não habitava mais nele, mas Deus tirou a força dele, tirou o dom dele, o dom da força dele. E ele pereceu. Então, irmãos, vamos ficar bem atentos. Vamos buscar mais do que nunca. Falo isso para mim e para vocês. Também preciso. Vamos buscar, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo e do fruto do Espírito, dos 9 gomos, mas principalmente precisamos ser cheios de amor, porque muitas das vezes a gente chega aqui na igreja, está fervoroso, está cheio de Deus, mas sai lá fora, trata mal as pessoas que estão na nossa volta, falamos mal das pessoas que estão à nossa volta, armamos contenda com as pessoas que estão à nossa volta. Precisamos nos consertar. Precisamos amar o nosso próximo. Precisamos amar o nosso inimigo. Precisamos
ter o amor que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Precisamos pedir esse coração igual ao de Jesus. Dai-me um coração igual ao teu. Precisamos pedir. Rasgar esse nosso coração cheio de pecado humano, que só quer nos levar para o lado errado, que só quer nos iludir com as coisas deste mundo, e começar a ter um coração de Deus. Glória a Deus. Irmãos, talvez a gente está achando que está tudo certo, que a gente tem uma intimidade com o Pai, mas estamos igual o filho pródigo. Estamos indo indo em direção contrária ao Pai. Pegamos ali a nossa bênção, né? A nossa metade da nossa fazenda. Estamos indo no sentido contrário do Pai, achando que está tudo certo. O Espírito Santo de Deus nos fala nesta hora que precisamos abrir os nossos olhos e voltar para o Pai. Precisamos ir imediatamente para o Pai. Esse Pai nos ama. Ele nos ama tanto que nos dá palavras como essa, para que a gente venha consertar, para que a gente venha voltar para os caminhos do Pai, para que Ele venha nos levar às profundezas deste rio. A preparação nada mais é do que a gente buscar este Pai de todo o nosso coração e do profundo da nossa alma. Buscar Ele, esquecer de todas as coisas deste mundo, esquecer do pecado, esquecer das velhas práticas, do velho homem, levar este velho homem à cruz, crucificar este velho homem na cruz e ir aos braços do Pai. E Jesus, Ele nos chama para poder caminhar em direção a este rio. E no dia que estivermos verdadeiramente aos pés do Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração e do profundo da nossa alma, até a resistência dessa água vai acabar. E nós conseguiremos, num piscar de olhos, chegar às profundezas desse rio. Mas antes disso, precisamos do conserto. Antes disso, precisamos nos entregar completamente para Jesus. 100% para Jesus. O Espírito Santo de Deus não divide o nosso coração com nada, o nosso interior com nada. Precisamos hoje fazer a asepsia da nossa alma, fazer a asepsia do nosso coração, tirar tudo aquilo que veio do mundo para o nosso coração, pedir para Jesus nos abençoar e nos dar as direções para poder fazer isso. Precisamos hoje tirar todo o lixo que está dentro de nós e levar para a porta do monturo, a porta do lixo, para que venha habitar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E que a gente venha ficar firme neste caminho. Não venha fazer igual Esaú e Jacó, quando Esaú trocou a sua primogenitura por um guisado de lentilhas. Estava com fome, e ele achou que era tudo que ele precisava naquele momento, mas ele trocou tudo aquilo pela sua primogenitura. Ele trocou tudo que ele tinha de melhor, por um guisado de lentilhas. E muitas vezes estamos assim, irmãos. Vamos ficar atentos, vigilantes a todo momento. Vamos vigiar e orar a todo momento, porque o diabo vem com pratos na nossa frente e a gente troca o que é mais precioso para as nossas vidas por um prato de guisado de lentilha, que eu nunca comi, mas eu acredito que não deve ser bom. E precisamos ficar firmes com Jesus a todo momento. Em Atos 3,19, para encerrar, lá fala que é preciso ter o verdadeiro arrependimento e conversão, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós. Naquele momento ali, Pedro estava pregando ali na porta da sinagoga, estava pregando na sinagoga, e ao entrar ali, passar pela porta, tinha um mendigo. E esse mendigo foi ali e pediu uma esmola para ele. E Pedro falou: eu não tenho nada, mas eu posso, através do nome do santo do Senhor Jesus, eu posso te curar. E seja curado. E ele foi curado.
para a honra e glória do Senhor. E todos que estavam ali, meus irmãos, ficaram glorificados com o tamanho do milagre que Deus fez ali. E começou a perguntar para Pedro, como é que conseguimos aceitar esse Jesus glorioso? E ele estava pregando ali, falando sobre Jesus, sobre a morte na cruz, falando sobre o Calvário. E ele falou, arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Precisamos nos arrepender. Já tivemos palavras aqui, já tivemos campanhas de avivamento, depois tivemos campanhas de arrependimento e nada tem acontecido. Precisamos nos arrepender e converter dos maus caminhos. A conversão nada mais é do que estar seguindo para a direita e virar e ir para a esquerda. Precisamos mudar o nosso caminho hoje. Precisamos arrepender de coração. Não pode ser remorso, tem que ser arrependimento verdadeiro. Remorso a gente vai lá e fica triste, mas passa um pouquinho e a gente está fazendo errado de novo. Isso não é o verdadeiro arrependimento. Precisamos verdadeiramente nos arrepender nessa noite. Jesus nos chama ao arrependimento nessa noite. Precisamos, nesta noite, orar e buscar esse Deus glorioso, para que venhamos ter a oportunidade de mergulhar nesse rio, no rio de Deus. Amém? Nesta hora, convido a todos a colocar de pé. Vamos, deixa Deus te usar, presbítero Maciel. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos. Fecha, desconecta de tudo. Vamos pensar naquilo que temos feito, naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos deixar definitivamente. Pode ser que venha doer, mas Deus vai dar graça para libertar. Vamos nos libertar hoje. Vamos pensar, vamos fazer uma introspectiva. Vamos pensar em tudo que tem nos tirado da presença de Deus, que tem entristecido Deus. Hoje é dia do arrependimento, irmãos. Hoje é dia da gente mudar a nossa história. Hoje é dia de caminharmos sentido às profundezas desse rio glorioso do Espírito Santo de Deus. Amém? Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. E não há nada que me impressiones mais, nada que me apaixones mais. Só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti. Ei, me perdoa por multidões de erros. Me inclino diante de ti. Digno eternamente, digno, impressionante, oh, digno. Diante de ti eu me inclino, oh, digno, eternamente digno, impressionante, oh não, digno. Diante desse Deus tremendo eu me inclino. Alamana soda labalabaka. Não tenho nada pra te oferecer, eu não tenho nada não, nada que te possa surpreender,
Eu quero ouvir você adorar. E não há nada aqui, nada, nada, não, nada que me impressiones mais. É só tua presença, Deva sob a lá. Me inclino diante de ti, meu Deus, me perdoa por multidões de erros. Me inclino diante. Canta aí. Impressionante, oh não, digno, diante de ti eu me inclino. Se renda na presença dele, se prostra na presença dele, se renda, digno. Impressionante, oh digno, diante de ti eu me inclino. Oh, louvado, engrandecido és o teu santo nome, ó Deus de poder e maravilha. Oh Deus de poder e vitória, preguei, Senhor Jesus, nesta noite a tua palavra, Senhor meu Deus, conforme, ó Pai querido, o Senhor colocou, ó Pai, na minha mente e coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus de Israel, clamo a Ti, Jesus querido, nesta hora, Senhor. Tende misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda, Senhor meu Deus, a melhorar. Nos ajuda, ó Deus de poder e maravilha, a converter os nossos caminhos, Senhor, a viver, Senhor meu Pai, plenamente a Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus de Israel, em nome de Jesus, ó Deus de poder e maravilha, traga, Senhor meu Deus, nesta noite, o arrependimento verdadeiro em nossos corações, Senhor. Dai-nos força, Senhor Jesus. Destrói, aniquila, Senhor meu Pai, toda preguiça, Senhor meu Deus, de dobrar, Senhor meu Deus, e prostrar diante do Senhor, ó Deus de Israel, em oração. Nos ajuda, Senhor meu Deus. Derrama, Senhor Jesus, do Teu fervor, ó Pai. Tira-nos, Senhor meu Deus, desta mornidão, Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus de Israel. Enche-nos, Senhor meu Deus, da Tua gloriosa presença, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a ser, Senhor meu Deus, melhores, a estar, Senhor meu Deus, no centro da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. Abençoa, Senhor meu Pai, as nossas vidas e nos leva, Senhor meu Pai, a mergulhar no glorioso, grandioso rio de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus de Israel, clamamos a Ti, ó Deus de poder e maravilha, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se o mar me submergir, a Sua mão me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Cante aleluia, aleluia. Aleluia, oh, aleluia,
mais alto.